Fala realeza, tudo bem com você? Espero muito que sim. Estamos começando mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é um Study Bible. Não sei se você já conhece, mas aqui no canal nós temos um projeto de estudo e leitura coletiva da Bíblia, onde todo mês nós costumamos ler e estudar um livro. E aí dentro do mês a gente estuda um livro da Bíblia, um livro menor, né, que cabe aí dentro do mês, né, pra gente estudar dentro de um mês e não ficar tão pesado assim. E eu costumo compartilhar vlogs aqui mostrando um pouquinho do meu estudo, das minhas reflexões e do que eu tenho aprendido nessas leituras. O nosso estudo do mês de novembro seria o livro de Jonas, mas por causa da minha correria do mestrado, eu acabei não conseguindo sentar para estudar e gravar os vlogs a respeito do Study Bible, né? Então eu tô aproveitando esse comecinho de dezembro para colocar isso em dia e fazer essa leitura que vai ser a última leitura do nosso projeto Study Bible no ano de 2021. Então hoje eu quero te convidar a começar a estudar o livro de Jonas comigo. Com certeza, em algum momento ou outro aí da sua caminhada cristã, você já deve ter conhecido a história de Jonas, já deve ter lido o livro de Jonas, ouvido alguma pregação, porque ele é um profeta muito conhecido. Mas é um profeta que, apesar de ser tão conhecido, tem muita coisa a nos ensinar. Você sabia que Jonas foi o único profeta do Antigo Testamento que obteve 100% de sucesso após entregar a palavra que Deus ordenou a ele? Pois é, ele teve 100% de sucesso e ele não ficou feliz com o resultado. Enquanto os outros profetas queriam tanto que as pessoas aceitassem a palavra que eles estavam entregando, Jonas era o único que não queria ter sucesso com o trabalho ministerial dele naquele momento. E outra coisa muito interessante a respeito de Jonas é que ele foi o único profeta que Deus chamou para levar uma mensagem aos gentios. Enquanto todos os outros profetas tinham que entregar mensagens para o povo de Israel, Deus escolheu Jonas para entregar uma mensagem para o povo de Nínive, que fazia parte do povo assírio. Isso é muito bacana, né? Jonas é um livro curtinho, que a gente já pode conhecer muito, mas que tem vários detalhes que às vezes a gente não prestou atenção ainda e eu quero compartilhar com você nesse vlog. Para iniciar os meus estudos, então, eu separei uma Bíblia de estudos e um livro que eu tenho que é um manual bíblico do John MacArthur, onde ele comenta, traz pra gente um panorama de cada livro bíblico. Então eu separei essas duas fontes para eu poder entender algumas perguntinhas que eu gosto de fazer sempre que eu começo a ler um livro da Bíblia. Eu gosto de investigar quem foi o autor, quando o livro foi escrito, qual o propósito, qual é a mensagem central, né? Quais são os temas abordados naquele livro. Eu gosto de ter esse panorama para eu compreender melhor o livro, então eu comecei hoje fazendo isso e utilizei esses dois materiais. Como vocês viram aí, eu fiz aquela minha pesquisa de base para eu poder entender um pouquinho do contexto, autoria, data, para eu compreender melhor o livro. Como eu costumo falar para vocês, essa pesquisa nos permite ter um panorama bem melhor e entender o livro com mais profundidade, compreendendo quem o escreveu, quando ele foi escrito, para quem, com qual propósito, essas coisas que você já sabe, né? Se você participa do Study Bible, se você já assistiu aos estudos de outros livros que nós fizemos ao decorrer desse ano, você já entendeu que eu gosto de fazer isso e que eu faço isso sempre. Então, mais uma vez, eu fiz novamente, né? E como sempre, eu quero compartilhar com vocês um pouquinho também dos meus achados, dar uma pincelada aqui para te ajudar a compreender melhor também, caso você não tenha tantos materiais assim para fazer essa pesquisa. Lembrando sempre que você pode fazer essa pesquisa em uma Bíblia de estudos, em sites na internet. Tem um site muito bom que eu já recomendei para vocês, que é o Estilo e Adoração, que ele apresenta também um perfil dos personagens, um perfil dos livros. Então isso pode te ajudar também a fazer essa pesquisa de base para você compreender melhor. E essa pesquisa, ela precisa ser feita antes da gente iniciar a leitura do livro em si, porque ela realmente vai nos ajudar a ter esse panorama, sabe? E a ter em mente, quando que esse livro foi escrito? Quando o autor escreveu esse capítulo, o que estava acontecendo? Por que ele escreveu isso? E isso nos ajuda principalmente para você entender qualquer livro bíblico, mas ainda mais para a gente entender os livros dos profetas. Tanto os profetas maiores, como Isaías, Ezequiel, Jeremias, quanto os profetas menores, como Oséias, como Jonas, Naum. Entender as passagens, o contexto em que eles estão escrevendo, nos permite compreender melhor as profecias, o que eles estão revelando, o trabalho ministerial deles e também fazer pontes entre um livro e outro. Por exemplo,
você entendendo esse contexto todo, você consegue associar o livro de Jeremias ao livro de Daniel, a passagens que vão se... Como que Deus vai falando, às vezes, a mesma coisa com homens diferentes. Talvez ele fale um pouco diferente, mas ele está entregando uma mensagem muito parecida. A gente percebe muito isso nos livros de Isaías, de Jeremias, de Ezequiel, né? Deus revelando coisas parecidas, coisas que iriam acontecer, né, num futuro não tão distante, às vezes mais distante, a gente vai conseguindo fazer essas pontes e fazer essas conexões e entendendo a Bíblia num todo e não só entendendo os livros de maneira isolada. Estudando esse ano aqui no Study Bible, eu percebi isso e funcionou muito pra mim, tem me ajudado a compreender ainda mais a Bíblia. Então eu recomendo que você faça isso também. Mas enfim, deixa eu parar de falar aleatoriedades aqui e partir, né, para os pontos principais que eu tenho para compartilhar com vocês, que é justamente a respeito desses pontos, né, e que vai nos ajudar a compreender melhor o texto. Então, o primeiro ponto que eu quero compartilhar aqui com vocês é a respeito do autor. Quem é o autor do livro de Jonas? Quem escreveu o livro de Jonas? Não existe um consenso a respeito do autor desse livro, porque o livro em si não aponta quem o escreveu, né? A gente sabe que a gente está acompanhando ali a trajetória de Jonas, o que aconteceu com ele, o que Deus o chamou para fazer, mas a gente não sabe se é o próprio Jonas narrando ou se é outra pessoa. E o que acontece? O livro, ele é escrito na terceira pessoa do singular. Então isso a gente nos põe ainda mais em dúvida, porque não é Jonas narrando ali na primeira pessoa, como por exemplo é o livro de Oséias. Então a gente não tem certeza se é Jonas mesmo que está escrevendo. Contudo, a tradição cristã tem apontado Jonas como o próprio autor do livro, porque ele narra coisas que são muito constrangedoras pelas quais ele passa, né? Ele tenta fugir de Deus, mas tudo vai dando errado para ele, e a gente percebe que ele se abre mesmo naquele livro. Então é muito provável que o próprio Jonas tenha escrito esse livro, porque ele narra coisas muito particulares da sua vida ministerial, coisa que talvez outras pessoas teriam preferido omitir ao invés de contar. Então, essa é uma das hipóteses para justificar que o próprio autor seja Jonas. Mas a gente não sabe realmente qual é o autor. Existem muitas discussões a respeito disso. E a respeito da data, quando esse livro foi escrito? Pela maneira como a história de Jonas é narrada, né, os indícios de contexto histórico que ele nos dá ali durante a trajetória dele, a vida dele, é possível a gente entender que o livro de Jonas foi escrito no século 8 a.C., aproximadamente entre os anos de 800 a 750 a.C., antes da vinda de Jesus, né, da primeira vinda dele. E por que nesse contexto? Em outra passagem da Bíblia, lá no livro de 2 Reis, no capítulo 14, nós também vemos um pouquinho de Jonas. Nessa passagem, a gente vê Jonas, filho de Amitai, que é o mesmo Jonas do livro de Jonas, profetizando na época do reinado de Jeroboão II. Jeroboão II foi um rei israelita que reinou no Reino do Norte. Por que Reino do Norte, Thaís? Não sei se você se lembra, caso você não tenha estudado Oséias com a gente, mas teve uma época na história dos israelitas em que o povo esteve dividido entre o Reino do Sul e o Reino do Norte. O Reino do Sul compunha ali Jerusalém e Judá, e o Reino do Norte tinha Samaria e várias outras cidades ali importantes da região norte do povo ali de Israel, de onde hoje nós temos a nação de Israel. Então eles estavam divididos e Jeroboão II governou mais ou menos, acho que por 40 anos, se eu não me engano. Enfim, e foi nessa época em que o Reino do Norte, ele passou um período de muita paz, em que eles não estavam envolvidos em muitas guerras. Então Jeroboão II conseguiu expandir muito o império, sabe? O reinado, né? Ele conseguiu expandir a nação de Israel de maneira tão grande que o reino ficou semelhante à época do rei Davi e de Salomão, de tão grande que ele conseguiu deixar o reino, né? De tanto que ele expandiu. Foi uma época também de muita riqueza, então o povo estava vivendo bem. Uma parte do povo. Tinha muita gente vivendo na pobreza também. Mas ao mesmo tempo que foi uma época de paz e de crescimento econômico para o Reino do Norte, foi uma época também de muita queda moral, em que as pessoas pecaram muito e que as pessoas começaram a praticar muita idolatria, esquecendo-se do Senhor, esquecendo-se da palavra de Deus. Então foi uma época em que eles viviam, uma parte da população vivia bem economicamente, mas a maioria da população estava vivendo mal espiritualmente porque não estava buscando a Deus. Se você quiser entender um pouquinho mais desse contexto, volta lá nos nossos vídeos sobre Oséias, porque eu expliquei melhor esse contexto, porque é nessa mesma época que Oséias escreve. Inclusive, Jonas escreve ali no Reino do Norte, ele é morador do Reino do Norte, assim como o profeta Oséias, e ele escreve em uma época, né, bem próxima de Oséias, de Amós, de Miqueias, e qual é o outro profeta? Deixa eu ver aqui, da minha colinha.
e de Isaías. Então ele escreve nessa mesma época desses outros profetas, sabe? Então o contexto histórico, político e até religioso é parecido para esses profetas. E para quem esse livro foi escrito? Bom, a gente também não tem certeza a respeito de qual era o público-alvo certinho desse livro. Outros livros nos deixam essa certeza, né, de que para quem foi escrito. Mas esse livro de Jonas, nós não temos uma certeza de para quem ele foi escrito. Mas ele fala a todos nós, desde lá o povo de Israel, aos outros povos, né? E ele falou naquela época e ele continua falando até hoje. E o que ele fala, né? A mensagem por trás dele está muito ligada aos propósitos, né, pelos quais o livro foi escrito. O livro de Jonas nos lembra que a salvação, ela não é algo que nós conquistamos, mas ela é algo que nos é dada por Deus e nós alcançamos a salvação à medida em que nós nos arrependemos, né? Que nós confessamos os nossos pecados e que nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Embora nessa época a gente não tenha, né, no livro de Jonas, esse apontamento direto para o Messias, para Cristo, a gente tem esse apontamento certo de que a salvação, ela não é para uns e outros, ela é para todos nós, para todos aqueles que se arrependem de verdade e se voltam para Deus, o reconhecem como seu Senhor e Salvador. E outra coisa que o livro de Jonas nos lembra muito e fala muito para nós é a respeito de compaixão, a respeito de entender que Deus é um Deus de justiça, é um Deus de verdade, é um Deus que executa a justiça, mas que também é um Deus misericordioso e compassivo, e que Ele está disposto a perdoar aqueles que se arrependem de verdade. Então a gente vê esse atributo de Deus também no livro de Jonas, e a gente vê Deus agindo de maneira misericordiosa em relação aos habitantes de Nínive e também ao próprio Jonas, que vai se comportar aí como um profeta bem teimoso, bem fujão, que, diga-se de passagem, ele chega até a parecer um adolescente rebelde, né? Porque ele fica ali fugindo, como se ele não entendesse que Deus tem olhos e está atento a tudo o que acontece. Na verdade, enquanto eu li e estudava Jonas, eu até me lembrei daquela musiquinha do Diante do Trono, não sei se vocês conhecem, mas aquela musiquinha de um dos DVDs do Diante do Trono, né, do Diante do Trono Infantil Kids, que falava assim: não dá pra brincar de esconde-esconde com Deus, não dá pra viver longe do seu amor, sabe? Vou parar de cantar porque eu tô passando vergonha aqui. Mas enfim, é justamente isso, né? Jonas fica ali brincando de um esconde-esconde com Deus, tipo um adolescente birrento, teimoso, sabendo que não vai adiantar de nada, porque Deus tem olhos sobre todas essas partes e Ele está vendo tudo, né? Mas enfim, a gente vai entender mais um pouquinho daqui a pouco por que Jonas agiu assim. Por que ele foi tão teimoso? Por que ele fugiu, né? Por que ele foi fujão? Às vezes a gente só pensa que ele fugiu porque ele tinha medo dos habitantes de Nínive, né? Eu cresci aprendendo isso. Ah, Jonas fugiu porque o povo de Nínive era terrível, ele tinha medo de ser morto, de não ser aceito, da sua mensagem não ser aceita. Mas sabia que não é só por isso? E a gente vai ver daqui a pouco. Bom, eu queria compartilhar então essas informações aí com vocês, e é importante a gente ter em mente essas informações durante a nossa leitura e estudo, né, do livro, porque isso nos permite compreender um pouco melhor o livro. Agora, depois de já ter feito essa pesquisa e entendido esses pontos, eu vou fazer a leitura do texto bíblico em si. Hoje eu vou ler os capítulos 1 e 2 de Jonas, são bem curtinhos, mas eu vou fazer o meu estudo na minha Bíblia de Estudos, vou ler um livro de comentário bíblico também do pastor Hernandes Dias Lopes a respeito de Jonas, e depois eu volto aqui para compartilhar com você as minhas reflexões, tudo que eu entendi desses 2 primeiros capítulos e também algumas aplicações práticas para nós, para a nossa jornada como filhas do Altíssimo. Então, vamos lá?
Então, realeza, eu acabei de fazer a minha leitura e os meus estudos do capítulo 1 e 2 e eu vim aqui para compartilhar com vocês algumas coisas que me chamaram a atenção, que saltaram os meus olhos e também algumas reflexões para nós. Bom, deixa eu só fazer um resuminho desses 2 primeiros capítulos, mas eu recomendo que você leia. Se mesmo que você às vezes está só assistindo o vídeo e não está fazendo o estudo em si, eu recomendo que você vá até a sua Bíblia, que você pause o vídeo e faça a sua leitura, porque quando você fizer a sua leitura, você vai entender ainda melhor do que aquilo que eu tô falando aqui pra você, tá bom? Mas enfim, durante o capítulo 1, nós observamos, nós temos a oportunidade de conhecer o momento em que Deus chama Jonas para entregar uma mensagem de arrependimento aos habitantes de Nínive, uma cidade poderosíssima do mundo antigo. Nínive foi uma das cidades mais poderosas do mundo antigo, era muito famosa por sua maldade, por sua truculência, por sua violência e também por sua adoração a muitos deuses. Então era uma cidade que causava medo nas pessoas e uma cidade que despertava um certo desprezo por parte dos israelitas. Como os israelitas sabiam que eles eram o povo de Deus, que eles eram cuidados e zelados por Deus, eles se achavam os únicos dignos, desse amor e desse cuidado, eles olhavam, alguns deles pelo menos, com um certo menosprezo para povos que não adoravam ao nosso Deus, para povos que viviam em tanto pecado assim, como o caso dos habitantes de Nínive, Então algumas pessoas olhavam com esse olhar de superioridade. E a gente observa durante a leitura de Jonas que o próprio Jonas também olhava com esse menosprezo para com os nínives. Acho que é assim que a gente pode falar sobre os habitantes de Nínive. Nínives. Então, ele também olhava com essa certa superioridade, com esse preconceito em relação aos habitantes de Nínive. E além de ver, Deus entregando esse chamado a Jonas, de Jonas, vai lá e prega para os habitantes daquela cidade, porque eu não aguento mais ver o pecado deles, nós vemos que Jonas, após receber essa mensagem, ele foge. Ele não quer ir para Nínive, ele não quer pregar para esse povo, então ele resolve fugir de Deus, fugir do seu trabalho, fugir daquele chamado, E aí, para fugir, ele sai de sua casa, e vai para Jope, uma cidade portuária, onde ele pega um barco para ir para Tarsis. Só que nesse meio caminho aí, quando ele tá lá no mar, indo para Tarsis, se dirigindo para Tarsis, o mar começa a se agitar, começa uma forte tempestade, os marinheiros começam a ficar apavorados, a orar os seus deuses, mas nada acalma o mar. E aí eles vão ver Jonas e eles encontram Jonas dormindo, no fundo do barco. E eles despertam Jonas e questionam o Jonas por que ele não está orando, por que ele não está clamando ao Deus dele. E eles também perguntam quem é Jonas, de onde ele vem, qual é o trabalho dele. E ao invés de explicar detalhadamente quem ele era, Jonas diz apenas que ele era hebreu e que ele era servo, que ele era adorador do Deus que criou os céus e a terra. E aí quando ele diz isso, os marinheiros entendem que é o Deus de Jonas que é responsável pelaquela tempestade. Porque se o Deus de Jonas é o criador do céu, da terra, do mar, se eu não me engano, ele especifica que Deus é o criador da terra e do mar, eles entendem, Eles entendem ali que Deus é o responsável pelaquela tempestade. E aí eles tiram a sorte e realmente a sorte cai em Jonas, e eles entendem que Jonas é o culpado. E aí a gente vê que Jonas diz que para a tempestade acalmar, ele precisa ser lançado ao mar. Só que de primeiro, ali de início, os marinheiros não querem jogar Jonas no mar, e eles preferem tentar remar até a margem, do mar de novo, para eles fugirem daquela tempestade, mas eles tentam remar e não dá certo, Deus aumenta a tempestade, e aí o jeito é jogar mesmo Jonas no mar, e Jonas cai ali no mar, é engolido pelas profundezas do mar, e como nós bem sabemos, Deus traz um grande peixe, para engolir Jonas, e Jonas fica salvo na barriga do peixe. E no capítulo 2 nós vemos Jonas fazer uma bela oração, não uma oração pedindo a Deus socorro, clamando a Deus pelo agir de Deus, mas sim uma oração de gratidão, porque ele reconhece que Deus já o ajudou, que Deus já o salvou. Então eu fiz esse panorama rápido aqui, esse resumo rápido, só pra gente entender, Depois você volta lá nos 2 capítulos para você entender melhor. Falei bem rapidinho só pra gente ter esse contexto em mente, porque agora eu quero destacar algumas coisas aqui com você, tá bom? A primeira coisa que eu quero destacar é por que Jonas foge, Por que ele escolhe fugir? Primeiro, antes disso, vamos ver por que Jonas recebeu essa mensagem, Jonas era filho de Amitai e Jonas era um profeta. Ele tinha essa função de pregar, de entregar a mensagem de Deus às pessoas,
Deus entregava mensagens que ele deveria entregar ao povo. Ele já vinha fazendo isso. A gente vê isso lá no livro de 2 Reis, no capítulo 14, nos versos 23 a 25. Jonas entregando uma mensagem a respeito da expansão de Israel. Lembra que eu falei que Jonas viveu na época do reinado de Jeroboão II? Pois é, ele foi responsável por entregar uma mensagem a respeito da liberdade que o povo tinha de expandir o reino naquela época, que Deus estava permitindo que isso acontecesse. Então Jonas tinha essa função de ser profeta. E o papel do profeta é fazer o quê? Quando Deus entrega a ele uma mensagem, ele deve entregar essa mensagem. O profeta, ele não deve declinar, ou seja, ele não deve deixar de entregar a mensagem, nem tem o direito de modificar a mensagem. Ele deve entregar aquilo que Deus o mandou, a quem Deus mandar, da maneira que Deus mandar, né? Fazendo tudinho que Deus mandou ele, que Deus o orientou a fazer. Mas Jonas se recusa a fazer isso quando essa profecia vem a respeito de Nínive. Jonas não quer ir até Nínive, ele não quer pregar para aquele povo se arrepender. E por que, Thaís, que ele não quer? Será que é só por medo? Como eu falei para vocês, Nínive era uma cidade poderosíssima. Era uma cidade conhecida pela sua violência, pelo seu poder, pela sua autoridade. Eles tinham exércitos que arrasavam outros povos, sabe? Exércitos que faziam coisas muito, muito cruéis quando eles dominavam outros povos, dominavam outras cidades. Inclusive, no livro do Hernandes Dias, que eu estou lendo a respeito de Jonas, ele narra um pouquinho da grandeza dessa cidade e narra também um pouquinho do poder dessa cidade, né? Como que o exército deles era poderoso e fazia, sabe, coisas terríveis com outros povos que eles dominavam. Então, Jonas não queria ir lá, porque ele sabia que o povo de Nínive era pecador, era maldoso, era injusto, que eles eram violentos, mas não é nem por medo, era mais por uma outra coisinha. Jonas sabia, através de profecias que Deus tinha entregue a Isaías, a Oséias e a outros profetas, que o povo do Reino do Norte, né, os israelitas, por causa do seu pecado, por causa da sua insistência em adorar outros deuses, em se rebelar contra Deus, por causa dessa teimosia, o povo seria punido se eles não se arrependessem. Deus vinha entregando essas profecias várias vezes, a gente vê isso no livro de Oséias, vê isso no livro de Isaías, de que se o povo não se arrependesse, o povo do norte seria dominado, né, por outro povo, seria levado para um exílio e seria ensinado e disciplinado nesse exílio. E quem era o povo que seria responsável por fazer isso? Qual seria a vara que disciplinaria Israel? Seria justamente os assírios. E Nínive faz parte de qual povo? Faz parte do povo assírio, era a capital do Império Assírio. Então, Jonas já sabia que o povo de Nínive, que os ninivenses, não sei como que se pronuncia, não sei qual é a nomenclatura certa, enfim. Ele sabia que o povo de Nínive seria responsável pela destruição de Israel no futuro. Ele sabia que o povo israelita era inimigo do povo assírio, do povo de Nínive. Então, ele não queria que Deus salvasse esse povo. Na cabeça de Jonas, é isso que Hernandes Dias Lopes nos fala no livro dele, na cabeça de Jonas, os dois povos eram inimigos. Então, se Deus destruísse a cidade de Nínive por causa da sua maldade, do seu pecado, Deus não poderia usar os assírios como futuros inimigos do povo de Israel. Então, ele se nega a pregar a mensagem e prefere fugir. E ele foge justamente para Tarsis. Por que Tarsis? Segundo o Hernandes Dias Lopes, Tarsis ficava localizado nessa época bem pertinho da Espanha. E era o porto, sabe, mais longe onde os barcos fenícios podiam ir. Era a região mais longe onde os barcos fenícios alcançavam. Não existia um outro lugar tão longe quanto Tarsis. E outra coisa que fez Jonas escolher por esse lugar é porque Tarsis, além de ser muito, 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 muito longe, era uma direção contrária. Jonas estaria totalmente distante de Nínive e ele achava que distante, estando bem longe, ele não poderia entregar a mensagem aos moradores de Nínive, né? Ele não precisaria ceder a esse chamado de Deus. E aí, se Deus quisesse fazer, Deus chamava outra pessoa, ou Deus desistia da ideia. Acho que Jonas queria que Deus desistisse da ideia. Mas a verdade é que Deus não desistiu da ideia. Deus foi compassivo tanto com Jonas, como ele queria ser compassivo com os habitantes de Nínive. Deus queria que a mensagem dele fosse entregue. Deus não é um homem como nós que desiste, né? Que abandona seus planos, que muda de ideia da noite para o dia. Deus não é assim. Deus é resoluto, ele sabe o que ele precisa fazer, o que ele quer fazer e ele faz. Muitas vezes, quando nós nos negamos a fazer aquilo que ele deseja, ele pode sim usar outras
outras pessoas para fazer aquilo. Mas aqui, nessa situação de Jonas, ele queria usar justamente Jonas. Então, enquanto Jonas fugia, enquanto Jonas tentava ir para o caminho completamente oposto ao que Deus havia mandado para ele, ir na direção contrária, Deus estava de olho em Jonas para impedir que tudo desse certo para ele e trazer Jonas de volta para perto dele, para que Jonas cumprisse a sua missão, para que Jonas cumprisse o seu chamado. É interessante a gente observar que Jonas não foge porque ele está com medo de Deus ou da ira de Deus. Jonas foge porque ele não quer a misericórdia de Deus. Ele não queria que Deus fosse misericordioso com os habitantes de Nínive. Ele queria que Deus derramasse a sua ira sobre os habitantes de Nínive. E por que isso? Porque ele era um defensor de Israel, ele era um defensor do Reino do Norte, né? O Hernandes Dias Lopes chega a dizer que Jonas era um nacionalista. Ele defendia a sua nação, ele defendia o seu povo. Afinal, ele havia profetizado a respeito da grandeza de Israel. Ele não queria que o seu povo acabasse, que o seu povo perecesse, que seu povo fosse destruído por um outro povo tão violento e tão mau. Então ele se nega a entregar essa mensagem achando que isso impedirá Deus de disciplinar o seu povo no futuro. Só que Deus é quem controla tudo. Jonas não tem poder para mudar a situação. Então, por mais que ele foge, por mais que ele pegue aquele barco e tente ir para Tarsis, Deus está acompanhando Jonas e Deus vai impedir a ação de Jonas. E é justamente isso que a gente observa quando Jonas está lá naquele barco. Deus faz uma tempestade começar, uma tempestade tão violenta que enche de medo aqueles marinheiros experientes. E aqueles marinheiros tentam encontrar solução nos seus deuses, fazem orações, mas nada resolve. Depois eles acordam Jonas, pedindo que Jonas ore para o seu Deus, para ver se o Deus de Jonas mudasse aquela tempestade, mudasse aquele cenário. E nada resolve, nada faz com que a tempestade diminuísse. E isso deixa aqueles homens aflitos, com medo, desesperados. E Jonas, no fundo, ele sabe que a culpa é dele. Ele sabe que quem está fazendo aquela tempestade acontecer é Deus, por causa da sua teimosia, da sua desobediência. E aí, quando os homens perguntam a Jonas o que eles precisam fazer para que aquela tempestade passe, Jonas diz que é preciso que ele seja lançado ao mar. De início, como eu falei no início, eles não queriam lançar Jonas, então eles tentam remar, eles tentam levar o barco até a margem do mar. Mas nada adianta, porque Deus não queria que o barco voltasse para a margem. Deus queria que Jonas pulasse no mar, para que ele providenciasse o peixe para salvar Jonas. E quando Jonas é lançado ao mar, Deus não só para a tempestade, como traz um grande peixe para engolir Jonas. E Jonas passa 3 dias e 3 noites na barriga daquele peixe, sendo guardado pelo Senhor, sendo protegido pelo Senhor. Uma coisa interessantíssima da gente observar nesses 2 capítulos de Jonas é que a gente vê Deus agindo e vê o controle de Deus não só sobre homens, mas sobre a natureza. Enquanto Jonas está lá se comportando como um adolescente mimado, né, revoltado, fujão, Deus está agindo nas pequenas e nas grandes coisas, né? Deus faz um mar se agitar, ele cria uma tempestade, ele traz um peixe para engolir Jonas. Então Deus está controlando a natureza para fazer com que seus propósitos se cumpram, para trazer Jonas para perto dele de novo, para fazer de Jonas um profeta obediente e não um profeta fujão. E aí no capítulo 2, a gente vê que quando Jonas fica ali aqueles 3 dias e aquelas 3 noites na barriga daquele imenso peixe, ele ora ao Senhor. E não é uma oração clamando por salvação, clamando por misericórdia. Jonas tem a oportunidade ali, enquanto ele está na barriga daquele grande peixe, de entender que ele foi salvo por Deus, que ele foi cuidado por Deus, que mesmo fugindo, que mesmo sendo teimoso, Deus estava cuidando dele. E a oração que a gente vê lá no capítulo 2 é uma oração de agradecimento ao Senhor. É uma oração que exalta o Senhor. E é uma oração que ela tem um formato de um salmo. Ela segue muito bem o formato de um salmo de agradecimento. Então a gente vê ali Jonas agradecendo ao Senhor porque ele reconhece que Deus o salvou, o livrou da morte física. Porque se Deus não traz o peixe, Jonas morreria naquele mar, né? E a gente vê ele descrevendo como que ele foi chegando nas profundezas, como que as algas foram se emaranhando nele, né? Como que ele foi realmente descendo o mar adentro, o mar profundo mesmo. Ele viu a morte com os próprios olhos, mas Deus o resgatou, Deus o salvou. E depois de 3 dias e 3 noites, Deus o entregou, né? Deus permitiu que o peixe o levasse até a margem do mar, bem pertinho de Nínive, para que Jonas pudesse cumprir o seu chamado. E uma coisa importante da gente destacar aqui também é que Jesus
usou essa ideia dos 3 dias e 3 noites para falar a respeito do que aconteceria com ele, né? Nós sabemos que Jesus ficou morto por 3 dias. E essa experiência que Jonas viveu, né, dos 3 dias e 3 noites, ela faz uma alusão ao que Jesus viveria anos mais tarde, quando ele morreu em nosso lugar. Então, quando a gente se pergunta assim, onde que o livro de Jonas aponta para Jesus, né? Será que... Porque todos os livros da Bíblia apontam para Jesus de alguma forma. Às vezes a gente lê a Bíblia e a gente fica atenta ali aos detalhes, a cada livro, e a gente se esquece que a Bíblia é um livro por inteiro, né? São pequenos livros que formam a Bíblia em si. Na verdade, o nome da Bíblia é justamente essa tradução do livro da Bíblia, né? São pequenos livros, né? Livros pequenos que formam um grande livro. Essa é a tradução. Mas enfim, todos os livros da Bíblia apontam de alguma maneira para o Senhor e para Jesus, né? Jesus perpassa todas as histórias bíblicas e aqui também. E a gente vê claramente essa referência de Jesus com Jonas aqui. Inclusive, lá no Novo Testamento, nos livros de Mateus e de Lucas, Jesus faz referência a esse momento de Jonas. Jesus faz referência a Jonas ter passado 3 dias e 3 noites e também faz referência ao fato do povo de Nínive ter se convertido à mensagem que Jonas entregou, eles terem se arrependido e aberto seu coração para Deus e da mais facilidade que eles tiveram de fazer isso, enquanto o povo de Israel muitas vezes teve oportunidade de ouvir os profetas, tanto na época do Antigo Testamento, e tiveram oportunidade para se arrepender, mas não escolheram se arrepender, como na época de Jesus. Os fariseus tiveram a oportunidade de conhecer a Cristo, de reconhecê-lo como Filho de Deus, de se arrepender, mas eles escolheram não se arrepender. Então Jesus faz alusão a Jonas 2 vezes nessas 2 questões, né? E Jesus também acaba sendo... A gente encontra Jesus aqui também nessa maneira, nesse momento que Jonas passa aí 3 dias e 3 noites na barriga do peixe. E outra questão muito interessante da gente lembrar é que muitas pessoas perguntam, será que Jonas realmente esteve na barriga de um peixe? Isso é mesmo possível? Sabe, existem histórias dos tempos modernos, né, histórias mais recentes, de pessoas que sobreviveram na barriga de peixes imensos, né? Então isso é algo possível. Mas mais importante do que a gente ficar pensando, né, será que é possível mesmo? Será que dá para acontecer isso? Ou ficar se perguntando em qual tipo de peixe Jonas teria sido salvo, sido guardado por Deus, a gente precisa ter uma fé que nos permita crer nisso. Uma fé que nos permita confiar que Deus é capaz de usar um peixe como um instrumento, de criar uma tempestade no mar, ou ter o poder de parar essa tempestade. O livro de Jonas é marcado por momentos em que Deus interfere na natureza, em que Deus faz coisas miraculosas. Deus não só faz uma coisa miraculosa quando ele faz com que um peixe engula Jonas e que Jonas sobreviva na barriga daquele peixe. Mas ele faz vários outros sinais para Jonas durante toda a narrativa. Então a gente precisa crer que Deus é um Deus de milagres, que ele opera milagres, que ele faz grandes coisas. E ele faz isso mesmo. E muitas pessoas se questionam se Jonas era realmente real, né? Ficou redundante. Se Jonas era real ou se ele é só um personagem. E nós podemos confiar que Jonas foi um profeta real, que ele existiu e que seu relato é verdadeiro. Porque o próprio Jesus faz referência a ele. Como eu falei para vocês, Jesus fala a respeito dos 3 dias, das 3 noites. Jesus fala a respeito da mensagem que Jonas entregou aos nínives. Então o próprio Jesus faz referência a Jonas como profeta. Não falando que Jonas era uma parábola, uma alegoria do Antigo Testamento, mas se referindo a Jonas como uma pessoa. Então isso para mim é uma prova de que Jonas foi real, de que suas experiências narradas nesse livro foram reais. Eu creio que o meu Deus tem poder para isso. Você crê que ele tem? Muitas são as discussões em torno disso. Algumas pessoas teimam em dizer que não. Alguns teólogos mesmo negam isso. Muitos outros dizem que é verdade. Eu prefiro crer, já que o próprio Jesus testificou a respeito disso e usou passagens de Jonas para falar a respeito da experiência que ele viveria morrendo em nosso lugar e também da experiência de ressuscitar por amor a nós, porque ele venceria a morte. Então eu creio a respeito disso e eu creio que Jonas viveu de verdade, que ele foi um profeta do Antigo Testamento, da época do século 8 a.C., e que ele foi teimoso, ele foi rebelde, mas ele teve a oportunidade de encontrar a misericórdia de Deus e ele se rendeu a Deus e fez o que Deus o chamou para fazer. Bom, estas foram as questões que mais me chamaram a atenção aí. É claro que eu poderia falar muito mais coisas, né? Vocês sabem que eu falo demais e tem várias outras coisas importantes que dá pra gente destacar dessas 2 passagens também, mas
tá bom por aqui, né? E o que a gente pode extrair para as nossas vidas a partir dessas duas passagens? Eu acho que a primeira coisa é entender que realmente não dá pra gente fugir de Deus. Muitas vezes a gente teima em fugir, muitas vezes a gente teima em desobedecer, né? Seja um chamado dele, uma direção que ele nos dá, ou mesmo a palavra dele, as orientações dele sobre como nós devemos viver e agir. Muitas vezes a gente cede aos valores, aos padrões desse mundo e tenta deturpar a palavra ou tenta ignorar algumas partes da palavra. E a gente tem que entender que essas coisas não valem a pena. Não vale a pena ser teimoso, não vale a pena ser rebelde, não vale a pena fugir de Deus, porque não dá pra fugir dele. Ele tem o controle sobre todas as coisas, ele tem tudo na palma das mãos dele. E essa verdade não nos deve nos acometer de medo, sabe? De temor, sim, por ter respeito a Deus, isso a gente precisa, mas não de medo. Nosso relacionamento com Deus não deve ser baseado no medo, mas sim no amor e na confiança. Então a gente tem que entender que essas coisas, às vezes, preferir pelo nosso conforto, pela nossa segurança, pela nossa comodidade ou por aquilo que é mais fácil, pode parecer bom aos nossos olhos, mas para nossa alma pode ser muito danoso. Então vale muito a pena a gente obedecer, seguir aquilo que Deus está nos dizendo, nos orientando, do que desobedecer. Porque a nossa desobediência nos afasta de Deus, porque a nossa desobediência nos impede de viver aquilo que Deus tem para nós e de nós fazermos aquilo que ele traçou para nós. Jonas teve essa misericórdia de Deus. Deus não desistiu do ministério de Jonas, Deus não desistiu de Jonas e Deus realmente também não desiste de nós. Mas a gente teima tanto e se afasta tanto que às vezes Deus vai deixar a gente por conta própria, porque cada um de nós tem o livre-arbítrio e pode fazer o que bem entende, né? Então, se a gente nunca escolher Deus, ou se a gente escolher muito tarde, pode ser que não dê tempo da gente viver tudo aquilo que ele tem pra nós. Então, que nós possamos prezar sempre pela obediência e viver sempre pertinho de Deus, fazendo aquilo que ele nos ordenou, nos chamou pra fazer. Outra coisa que a gente deve carregar para a vida e que a gente vai ver mais no próximo vídeo, no nosso próximo estudo, é a respeito da compaixão. Jonas olhou para o povo de Nínive e viu que eles não mereciam a misericórdia, não mereciam o amor de Deus, não mereciam ser salvos. E esse pré-julgamento dele, sabe, fez com que ele tomasse escolhas danosas. Muitas vezes nós agimos assim também, né? Nós olhamos para o outro com a nossa superioridade, com a nossa religiosidade, nós achamos que o outro não é digno do amor de Deus, da bênção de Deus, da salvação de Deus, né? Mas nós não temos esse direito de julgar quem merece ou não. É claro que as nossas escolhas, boas ou ruins, vão nos conduzir para perto de Deus, para as bênçãos de Deus ou para longe dele e para a consequência, né, do pecado, que é a morte eterna. Mas não cabe a nós ter esse olhar julgador. E nós devemos entender que Deus não se alegra com a perca de uma pessoa ímpia, sabe? Com a destruição de uma pessoa ímpia. Na verdade, o que Deus deseja é que todos se voltem para Ele, é que todos fossem salvos. Mas isso depende das escolhas de cada um de nós, né? Nós que devemos escolher a Deus. Então, nós, como cristãs que estamos tentando viver em obediência e em santidade, nós devemos entender que a salvação é para todos, que Deus deseja alcançar a todos. Então nós devemos ter um coração compassivo e misericordioso para as outras pessoas também, entendendo que Deus as ama também, que Jesus morreu por elas também, não só por nós. A gente precisa sair, sabe, desse pedestal de santidade e de superioridade, porque nós não somos superiores a ninguém. Então a gente tem que ter um coração misericordioso e compassivo, porque esse é o coração de Deus. Isso não quer dizer que a gente não deva ter um coração que é verdadeiro e justo. Nós devemos agir com justiça, agir com sabedoria, devemos saber claramente o que é certo e o que é errado, devemos saber o que a gente deve aceitar e o que não deve aceitar. Mas a gente deve olhar para o próximo com amor e sabedoria. O segundo mandamento é amar o próximo como a nós mesmas. E muitas vezes a gente esquece disso. Seja na maneira como nós falamos, como nós julgamos e criticamos os outros. Seja na maneira como nós agimos, como nós fazemos as nossas escolhas diárias. Então, o livro de Jonas também nos ensina a respeito disso. Essas foram as duas lições que eu extraí aí para a nossa reflexão de hoje. E eu quero saber o que você aprendeu aí, bem prático mesmo, para a sua jornada com esses dois capítulos de Jonas. Não vai embora sem me contar, tá bom? Esse é o último livro que nós vamos ler, né, no ano de 2021. Ano que vem, se vocês quiserem, a gente pode fazer mais o Study Bible, mas esse é o último livro de 2021. É um livro bem curtinho, mas é um livro muito famoso, né? Eu cresci lendo Jonas, cresci encantada com o Jonas, com esse profeta teimoso que foi engolido por um peixe.
E eu tenho certeza que se você cresceu na igreja, você deve ter ouvido essa história várias vezes. E até aqueles que não são da igreja acabam ouvindo, que talvez não cresceram na igreja, se converteram depois, acabam ouvindo essa história também, né? Então é um livro que é muito gostoso, que tem muito a nos ensinar, apesar de ser muito curtinho. E eu tô muito feliz de fazer essa leitura coletiva com vocês. Espero que esse vídeo tenha abençoado você, tenha te ajudado a entender melhor esse livro da Bíblia e que você fique ainda mais estimulada e empolgada a continuar estudando a palavra de Deus, porque ela foi escrita para isso, para que Deus se revele a nós, para que Deus nos ensine, nos oriente e para que nós possamos nos apaixonar ainda mais por Ele. Espero do fundo do coração que esse vídeo seja útil e abençoe a sua vida. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir, deixar um comentário e de se inscrever aqui no canal para não perder os próximos vídeos, tá bom? Nesse mês de dezembro de 2021, nós estamos tendo o Vlogmas. E o Vlogmas é um desafio de postar vídeos todos os dias, do dia 1 ao dia 24 de dezembro. Então, até o dia 24, nós vamos ter vídeos todos os dias aqui no canal. Então, fica ligadinha para você não perder nenhum vídeo, porque vai ter muita dica legal, muitas reflexões legais, muita coisinha legal aqui nesse mês. Então, eu espero passar dezembro, se Deus permitir, bem pertinho de você, te fazendo companhia aí na sua jornada de filha ou filho do Altíssimo. Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Beijão!